tapete que a gente ama fazer? Que ele é fácil, ele é simples e ele é bem rápido de crochetar? É esse tapetinho aqui. Eu não levei nem 3 horas para fazer e o efeito final dele é bem lindo e eu vou te ensinar nesse vídeo. Só que eu não vou te ensinar só o tapete. Durante a aulinha eu vou te dar várias dicas para você melhorar ainda mais o acabamento dos seus trabalhos. Então vamos lá? Os materiais que nós vamos utilizar para fazer este trabalho são as tiras de malha da Fial. Nós vamos utilizar a cor abóbora, que é a cor 17. Ele vem com 700 gramas este cone e ele não é fio de malha, ele é tira de malha. Ó, ela é dessa forma, ela vem toda uniforme, não tem desnível aqui na altura do fio, ela vem sempre do mesmo tamanho. E rende bastante. Então, a gente vai crochetar a tira de malha com a agulha de crochê 7 milímetros. E você vai precisar de uma agulhinha de tapeçaria para fazer o acabamento dos fios do arremate. Você vai iniciar o seu trabalho fazendo a laçada inicial. Sempre deixa um pedacinho de fio aqui no começo, que é para a gente poder fazer o arremate depois perfeito. Então, aqui você vai fazer a laçada inicial. E você vai trabalhar 40 correntes. 1, 2, 3, 4, até chegar a 40. Feitas as 40 correntinhas, vai ficar dessa forma. Agora a gente vai fazer a primeira carreira do ponto. Mas algumas considerações aqui, antes da gente fazer a nossa primeira carreira. Se caso você queira fazer este trabalho com outro fio mais fino, a medida das correntinhas iniciais é de... Deixa eu tirar aqui a agulha. 40 centímetros. Aqui depois ele cede um pouquinho, ó. Vamos ver aqui, ó. 43 centímetros de correntinhas iniciais, certo? Então, pode adaptar para qualquer fio e, claro, com a agulha correspondente e vai dar os 43 centímetros que você tem que começar. O ponto, ele é múltiplo, ó, deixa eu colocar aqui para você, ele é múltiplo de 4, ó. Então, ele é múltiplo de 4. Eu posso fazer ele com 8, posso com 12... Ó, 16, ou seja, múltiplo de 4 quer dizer que sempre tem que ser aqui nas correntinhas iniciais uma quantidade que dê para eu dividir por 4, né? Então, 20, 24, 28, assim por diante. E o ponto, ele tem só uma carreira de sequência de repetição, ou seja, eu vou ensinar você a primeira carreira e depois as outras, elas vão ser exatamente iguais. Você só vai repetir a primeira carreira até dar o comprimento do tapete. Então, recapitulando, ponto múltiplo de 4. Aqui eu comecei com 40 correntinhas, podia ser 44, 48. E a sequência de repetição é a primeira carreira. Só repetir a primeira carreira até chegar no tamanho que você deseja para a sua peça. Então, agora eu vou trabalhar a primeira carreira. Eu vou pular 3 correntinhas a partir da agulha, então eu pego a laçada na agulha, pulo 1, 2, 3 correntinhas para o ponto alto e mais uma correntinha que eu vou deixar de espaço na base. Eu não conto essa correntinha que está na agulha, ó. Eu vou a partir da próxima, 1, 2, 3 para o ponto alto, mais uma para o espaço. Então, pulo 4 correntes, vou na seguinte e faço 2 pontos altos. 1, 2. Agora, eu pego a laçada, vou na próxima correntinha e faço mais 2 pontos altos. Os 2 pontos na mesma corrente. Pego uma laçada, vou pular agora 2 correntinhas de espaço na base e na próxima eu vou fazer a mesma sequência agora.
2 pontos altos na mesma corrente. Vou para a próxima correntinha da base e faço 2 pontos altos na mesma corrente. Essa é a sequência que eu vou trabalhar para toda a carreira. Pulo 2 correntes, ó, são 2, 1, 2. Na próxima, eu faço 2 pontos altos. 1 e 2. Vou na próxima correntinha e repito essa sequência, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Ele vai ficando dessa forma e você vai trabalhar essa sequência até o final da carreira. Pulo 2 pontos, 2 pontos altos no ponto seguinte, 2 pontos altos no ponto seguinte. Pulo 2 pontos, repito. Vai ficando assim. Quando você chegar ao final da sua carreira, depois que você fizer aqui o último grupinho, ó, 2 pontos altos num ponto, 2 pontos altos no outro, vão sobrar 2 correntinhas aqui no final. Então, você vai pular uma correntinha, vai na última e vai fazer um ponto alto para terminar a carreira. Então, a gente começa com um ponto alto lá no início, né? As 3 correntinhas para o ponto alto, uma para o espaço, e termino com um ponto aqui pulando na base e o último ponto alto. Ele vai ficar assim. Nessa medida, deram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos com aqueles 2 grupinhos de 2 pontos altos cada ponto. Ele fica assim. Agora, a gente vai fazer a segunda carreira, que é igual à primeira, só para você ver onde a gente vai posicionar os pontos desses grupos nessa segunda carreira. Então, agora para a segunda carreira, você vai subir 3 correntes para o ponto alto, vai virar o trabalho. Aqui a gente tem aqueles 4 pontos na base, né, que são daqueles 2 grupinhos de 2 pontos altos cada. A gente sempre vai fazer agora os grupinhos nos pontos centrais. Então, eu vou pegar esses 2 do meio para fazer os meus grupinhos e vou deixar esses 2 de cada ponta livres. Então, eu faço aqui, eu pulo, aliás, um ponto, vou no seguinte e faço os 2 pontos altos. Vou no próximo ponto e faço o outro grupinho com 2 pontos altos. Ó, sempre nos 2 pontos do meio. Agora, eu vou para o próximo grupo e repito. Não uso esse primeiro ponto, vou no segundo e faço 2 pontos altos. Vou no próximo ponto e faço 2 pontos altos. Deixei livre o pontinho aqui do início e o pontinho do final daqueles 4 da base. Você vai repetir para toda a carreira dessa forma e a gente vai terminar com um ponto alto lá no final também. Então, vamos fazer mais um grupinho para revisar e depois você continua o restante da carreira. Próximo grupinho, tenho 4 pontos aqui. Pulo o primeiro, vou no segundo e faço 2 pontos altos nele. Vou no próximo ponto e faço 2 pontos altos nele também. Ele vai ficando assim. Então, agora você repete para os outros grupos, para a gente depois terminar a carreira com um ponto alto. Finalizada essa segunda carreira, você vai terminar aqui com um ponto alto. Então, observe que você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntes. Então, você vai fazer nessa 4ª corrente o seu último ponto alto. Alonga um pouquinho aqui a laçada, para ele não ficar ali
menor que os outros pontos e termina a sua carreira. E agora você vai fazer as outras carreiras do seu tapete, todas exatamente iguais, subindo as 3 correntes, virando o trabalho e só repetindo essa segunda carreira, fazendo os grupinhos nos 2 pontos centrais dos 4 pontos da base. Se você puder conseguir, é melhor segurar a tira de malha ou quando você está trabalhando com fio de malha, segurar a agulha dessa forma, porque fica mais fácil para você puxar o fio, que ele exige um pouquinho mais de força na hora de puxar. Ó. E você consegue fazer o trabalho mais rapidamente. Né? Pelo menos eu consigo, na tira de malha e no fio de malha, trabalhar dessa forma com mais facilidade. Então, fica a dica. Ó. Nós vamos trabalhar aqui 60 centímetros de comprimento para depois fazer o acabamento. Trabalhei aqui os 60 centímetros para o meu tapete. Ó, ele ficou desse jeito. Fica um efeito bem lindo. Ó, o ponto. E agora eu vou fazer o acabamento. Então, aqui para o acabamento, eu vou trabalhar o meio leque. Ou seja, eu vou fazer a metade do ponto leque aqui, nessas laterais de carreiras. Então, eu vou subir uma corrente só para o ponto baixo, porque esse fio ele é bem grosso, se eu subir 2, ele fica muito alto. Então, eu vou colocar uma corrente para o ponto baixo e mais 3 para o ponto alto. Eu vou vir aqui nessa primeira lateral, só que eu vou pegar um pouquinho do ponto de baixo, porque se eu pegar só aqui na lateral, ele vai ficar aqueles buracos no acabamento. Então, a dica é, pegue um pouquinho do ponto de baixo e faça um ponto alto, 2 pontos altos. Agora, você vai pular uma lateral de carreira e na seguinte, você vai repetir esse bico, pegando um pouquinho do ponto de baixo. Eu vou fazer um ponto baixo, as 3 correntes para subir e mais 2 pontos altos. 1, 2. Vou pular uma lateral de carreira e prendo com ponto baixo lá na próxima, pegando um pouquinho do ponto de baixo da lateral. O que acontece aqui? Ó? Você tem que puxar um pouquinho, porque a tira de malha, ela cede. Então, se você for trabalhar com outro fio mais fininho, talvez você precise fazer o biquinho em cada lateral de carreira. Aí você vai analisar a necessidade de fazer em cada lateral, ou como a gente está fazendo aqui, que é um fio para maxi crochê, onde a gente pula uma lateral e faz na seguinte. Então, você vai trabalhar esse biquinho em toda a lateral dessa forma e depois a gente volta ensinando para você como fazer na ponta do tapete. Bem, terminamos aqui então a lateral. Agora a gente vai trabalhar aqui na ponta do tapete. Essa é a ponta do início do tapete. E nós prendemos aqui o último bico que a gente fez na lateral bem no canto do trabalho, no ponto do canto, com um ponto baixo. Agora a gente sobe 3 correntes. E nós vamos fazer mais 2 pontos altos nesse espaço antes dos grupos de pontos altos. Então, a gente vai trabalhar aqui o biquinho. Fiz os 2 pontos altos. Eu vou prender no próximo espaço. Ó. Então, eu tenho que arrumar que a tira de malha que ela fica amontoadinha. Fiz aqui o ponto baixo no espaço. E agora eu vou fazer o biquinho, vou prender no próximo espaço. Vou fazer o biquinho, vou prendendo no próximo espaço. Terminei a outra lateral do tapete. Agora eu tenho que fazer na última ponta do tapete, ó, no mesmo sentido dos pontos altos. O que você tem que observar é o seguinte. Qual foi a quantidade de biquinhos que deu na outra ponta? Ó, tirando esse biquinho do canto, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biquinhos. E tenho esse outro do canto aqui também. Então, eu vou trabalhar aqui nos espaços, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biquinhos. Vai dar nos espaços, eu já tenho o canto pronto daquele lado e já fiz esse canto. Se você tem um ponto muito apertado, que vai outra dica, pode colocar um ponto alto a mais no biquinho, não tem problema, que aí ele vai folgar mais e vai ficar retinho o seu biquinho. Isso para quem tem a tensão do ponto muito apertada. Tá? Não tem problema se fizer aqui
um ponto baixo, as 3 correntes e mais 3 pontos altos ao invés de 2. Você tem que analisar conforme a tensão, o fio que você vai trabalhar. Então, aqui eu vou fazer os meus biquinhos. Ó. E eu vou prender nesse espaço com um ponto baixo. Agora eu vou subir o outro biquinho e vou fazer o ponto baixo para prender aqui nesse espaço, a cada 4 pontos altos. Terminei o acabamento do meu tapete. Fiz aqui os biquinhos na outra ponta, eles ficam dessa forma. E agora eu vou fechar o último biquinho no primeiro ponto ali, na primeira corrente que eu fiz do meu bico de acabamento, com um ponto baixíssimo. E eu vou arrematar. Vou cortar esse fio, deixando um pedaço para eu poder fazer o arremate na parte de baixo do tapete. Aqui eu puxo todo o fio aqui por dentro. Ó. E agora eu vou colocar na minha agulha de tapeçaria e vou fazer o acabamento desse fio. Ó, então aqui os biquinhos, ó, você tem que arrumar quando você termina. Então agora aqui pro acabamento, a gente vai trazer esse fio aqui pelo próximo ponto para frente do trabalho. Ó. Levo lá para a parte de trás de novo. E aqui pela parte de trás, eu vou escondendo esse fio por entre os pontos, para que ele fique bem seguro aqui e não escape. Ó. Então, eu vou levando ponto por ponto. Às vezes tem que levantar um pouquinho o ponto aqui, ó. Lá para a parte de baixo. Ó. E vou escondendo meu fio. Por dentro dos pontos altos, até que ele fique bem seguro. Opa. A tira de malhas, a gente tem que tomar cuidado, porque ela passa por a agulha passa por dentro do fio, não por baixo, aí acaba trancando ali o fio. Então, a gente tira e passa novamente. Ó. E você vai escondendo até que ele fique bem seguro. Depois você corta o fio. Vai levando lá para baixo, pro meio do trabalho, ó. Ele não vai escapar. Vou esconder aqui mais um pouquinho. Depois eu corto. E o meu tapete, ele está finalizado. Ó. Sobrou isso do cone, ó, bem pouquinho. Então, dá certinho um cone de 700 gramas para fazer esse tapete. Então, parabéns! Você acabou de aprender como se faz mais um modelinho super fácil e com um efeito bem lindo de tapetinho em crochê. Viu como é fácil fazer esse tapete? Então, parabéns! Você aprendeu mais um modelinho exclusivo de tapete de crochê. Esse é um modelinho para iniciantes, bem fácil. E eu já quero também que você deixe nos comentários sugestões que você gostaria de aprender nos próximos vídeos. E a gente se vê na próxima videoaula.